Nós tivemos em 2005 e recentemente, no ano passado, uma grande seca na Amazônia. E, evidentemente, claro, ela não foi uniforme, mas esses dois episódios já podem ser classificados como parte do aquecimento global? Olha, Paula, é difícil você afirmar categoricamente que os dois eventos são devidos à mudança climática. Mas esses dois eventos foram interessantes porque eles ocorreram de um modo exatamente como os cientistas estão prevendo que esses eventos vão ocorrer no futuro com o aquecimento global. Eles ocorreram exatamente como está sendo previsto. Agora, você chegar cientificamente a afirmar que já são consequência do aquecimento global, nós precisamos esperar um pouco mais a repetição de novos eventos para concluir isso. Agora, a preservação da cobertura vegetal, principalmente das florestas, também significa torná-la rentável, tornar a floresta em pé rentável, fazer com que ela rende algum recurso, principalmente para as populações que lá vivem, né? E que trabalho está sendo feito, na sua opinião, nesse sentido, de informar o ribeirinho, aquela população que mora mais afastada dos grandes centros, lá no meio da floresta, sem informação, suscetível a ser, digamos assim, a receber recursos e vender seu pedaço de terra porque não consegue sobreviver? Que tipo de trabalho está sendo feito? Então, isso é interessante porque há muito, historicamente, se coloca, ou se vem colocando, que a floresta ela é uma barreira ao progresso, né? Isso foi muito comum há algumas décadas atrás, esse raciocínio. Inclusive se dizia, e em alguns lugares se diz ainda na Amazônia, que o inferno verde, ou que floresta boa é floresta derrubada, enfim. O que precisamos entender é que nesse mundo em aquecimento, manter florestas em pé é um benefício não só socioambiental, mas é um benefício econômico para o país ou para o Brasil ou aquele que detenha recursos florestais. Porque exatamente essas florestas têm um poder de regulação do clima e de amortecedor, vamos dizer assim, dessa mudança climática que vem vindo e que vem sendo provocada pelo homem. Então, perder floresta é furar o nosso regador e reduzir o amortecimento que ela faz das mudanças drásticas que estão sendo previstas, não só para a região, mas como o planeta como um todo. Para salvá-las, nós precisamos de boa legislação, nós precisamos de fiscalização, mas fundamentalmente precisamos do que você disse, um mecanismo econômico que possa compensar aqueles que façam esforços de redução de desmatamento e de conservação florestal. Quer dizer, se tiver esse mecanismo, aí sim talvez a gente componha um conjunto de processos que possam manter a floresta por longo período em pé. Um dos momentos de maior tensão do Congresso este ano foi a discussão do Código Florestal. Que opinião o senhor tem a respeito dessas mudanças que estão aí sendo cogitadas no Código Florestal? Olha, a gente não pode ser ingênuo e achar que o código não deve ser alterado. Ele precisa ser modernizado, ele precisa ter os seus mecanismos aprimorados. Agora, o que nós assistimos no Congresso, e eu espero que isso não aconteça no Senado, que tenhamos mais tempo para debate qualificado, mas na Câmara particularmente, foi um retrocesso. E esse retrocesso, ele vem muito, Paulo, por uma questão que eu chamo do efeito IPTU. Sabe aquela história do IPTU, que a prefeitura, no final do período ou do ano, quer aumentar a arrecadação e ela dá um desconto de 90% para todo mundo? É ótimo, né? Mas quem pagou direitinho desde o início vai ficar com cara de bobo no final do ano. Então, o grande problema, talvez, nesse processo que se passou na Câmara foi, de uma maneira não criteriosa, ampliar o que nós estamos chamando, e que todo mundo está conhecendo, como anistia para aqueles que desmataram ilegalmente. Bom, o governo federal, o governo na época do regime militar, incentivou que se fosse para a Amazônia desmatasse, e esse é um dos argumentos que os opositores dessa sua opinião colocam para que já houve desmatamento, então o governo incentivou, como é que vão ficar essas populações? O governo tem condições de identificar
prazo, a partir de quando, até quando foi desmatado, quem desmatou. Nós temos condições técnicas, via satélite ou qualquer outro recurso dessa natureza? Então, eu acho que o Brasil tem o melhor sistema de monitoramento do mundo, que é o monitoramento que o INPE faz, que é a Agência Espacial Brasileira. E você colocou um ponto extremamente importante, quer dizer, não é você não conceder esse benefício a todos, é você criar critérios, né, e critérios temporais para você identificar aquele que realmente foi incentivado e seguiu a lei, e, portanto, ele tem, na lei vigente naquela época, uma maneira de se legalizar, daqueles que conscientemente sabiam que estavam provocando um dano ambiental ilegal e continuaram nesse processo. Então, se nós não conseguirmos achar mecanismos e critérios bons, como você mesmo sugere, para separar isso, nós teremos um sinal, Paulo, muito ruim, não só para a sociedade brasileira, mas para a sociedade internacional, que espera do Brasil a continuidade dos seus programas ambientais. E nós temos uma coisa, Paulo, muito preciosa, que é a queda recente do desmatamento, especialmente na Amazônia, que colocou o Brasil numa situação e uma vantagem muito boa no âmbito internacional. Quer dizer, nós podemos, e eu acredito muito que a sociedade brasileira, ela tem hoje a condição de combinar duas coisas que era muito difícil no passado combinar, que é ser uma potência agrícola e, ao mesmo tempo, uma potência ambiental. É o único país. Isso é possível. O país talvez seja o único do mundo a ter nas mãos a chance de fazer isso agora. E nós precisamos, obviamente, ter legislações fortes e um mecanismo econômico que valorize florestas, como você citou anteriormente.